Então, como nós anunciamos no domingo passado, nós começamos o assunto falando dos papéis de homem e mulher na família, tá? E eu vou fazer uma breve recordação do papel dos homens e aí nós já entramos no papel das mulheres. Vamos então orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez te pedimos a tua instrução, o teu auxílio para que ouçamos a tua voz nas Escrituras e arrumemos, ó Pai, a nossa vida, especialmente neste assunto da família, nos papéis de homem e de mulher. Faz-nos submissos à tua palavra, para que nós estejamos cada vez mais felizes nos teus caminhos, fazendo o teu querer. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, em termos de recordação, né, do que nós vimos no domingo passado, nós vimos o homem como cabeça, nós vimos que Deus estabeleceu o homem dentro da família como o cabeça e a mulher como auxiliar. Nós falamos que até o senso comum nos mostra que qualquer equipe, ela tem que ter um líder. Se você fizer uma equipe de 4 e falar os 4 são líderes, não vai para lugar nenhum essa equipe. No caso do casamento, Deus estabeleceu o homem como cabeça e Deus fez um homem diferente, né? Como assim diferente? O homem é feito do barro, a mulher é feita da costela de Adão, é de um material mais sensível. Então Deus fez o homem com algumas resistências e algumas insensibilidades para ser cabeça do lar, para aguentar algumas pancadas da vida, alguns choques da sociedade. E a mulher, Deus fez de um material mais fino, né, para ser protegida, para ser amparada. O homem deve ser o cabeça. Se o homem é um omisso, a família sofre. Se o homem não assume o seu papel de liderança, quem é que sofre? A mulher sofre, as crianças sofrem. É muito triste um lar em que o homem não age como homem. E aí sobrecarrega para quem? Para a mulher. É a mulher que vai ficar sobrecarregada com as suas funções e tentando dar conta das funções do marido que não toma o seu papel. Tá? Então o homem, Deus fez o homem como cabeça, nós vimos os textos bíblicos, onde é que ele deve liderar. Falamos de amor sacrificial, né? Nós mencionamos que a mulher sangra fisicamente, mas o homem sangra socialmente. O homem foi feito para o sacrifício. Os piores trabalhos da sociedade, limpeza, instalação de esgotos, manutenção de redes de alta tensão, os piores trabalhos da sociedade, as guerras, são reservadas ao homem. O homem sangra socialmente. O homem deve ter sacrifício. Sacrifício por sua família, sacrifício por seus filhos, sacrifício no trabalho. Quando as situações estão difíceis, é o homem que vai trabalhar, vai arrumar 2 trabalhos, é o homem quem se sacrifica, para que a esposa e os filhos fiquem resguardados. E também para dar exemplo para os meninos, né? Do que é a vida sacrificial do homem. E em sangrando socialmente, ou em buscando o sacrifício na nossa vida, nós estamos, na verdade, nos parecendo com Cristo. Porque Cristo veio a este mundo para o sacrifício. Para o sacrifício. Ele viveu a vida sabendo que ele seria sacrificado, e ele morreu sacrificado. Tá? Então o homem foi chamado para o sacrifício. O homem como protetor é o homem quem protege a família, tanto física quanto emocionalmente. Ele protege o vínculo mais interno do seu casamento, não falando para os colegas de trabalho, fazendo críticas à sua esposa, por exemplo, comentando coisas muito internas e íntimas do casamento. Ele protege a reputação da casa, protege a reputação da esposa. E se alguém pergunta, como é que está o teu casamento? Ele não sai abrindo como é que está o seu casamento para estranhos, para colegas de trabalho. Ele preserva. Tá? Se ele precisa de ajuda, ele vai falar isso particularmente com quem pode ajudar. No nosso caso, os presbíteros da igreja, né?
eu estou me incluindo como presbítero, as esposas dos presbíteros, tá? Então você não fica abrindo o teu casamento, tuas dificuldades, defeitos da tua esposa, ou esposa abrindo defeitos do teu marido para todo mundo, muito menos em rede social, né, gente? Muito menos. Você guarda esses assuntos em oração e conversa com quem pode ajudar. Com quem pode ajudar. Está cheio de gente nesse mundo com conselhos errados. Está cheio de gente. Conselhos errados. Então, guarde para uma pessoa que você veja que é de Deus e que vai te dar conselhos vindos da palavra de Deus. O homem como protetor. O homem como protetor financeiro também, falamos sobre isso, né? A responsabilidade que deve haver na questão das finanças, protegendo da impureza, né? Como o homem deve vigiar os seus olhos para não pecar com os olhos. Se ele conseguir vigiar os olhos, as chances dele evoluir para um pecado de fato, elas quase que se eliminam, né? Nós falamos de Davi. Davi adulterou com Batseba porque primeiro ele olhou, ele cobiçou. E o homem, quando ele cuida dos seus olhos, para que os olhos fiquem apenas na sua esposa, ou se não é casado ainda, que fiquem apenas nas coisas de Deus, dificilmente ele vai cair no adultério, tá? Ninguém tropeça numa pessoa na rua e adultera. O adultério é uma coisa construída aos poucos. Satanás sabe como arquitetar essas coisas, né? Então, cuide da fonte, cuide do coração, dos olhos, da mente. Falamos sobre isso. Invista na sua esposa, não em amizades do sexo oposto. O homem como provedor. E agora sim, vamos no assunto de hoje. A mulher como esposa. Então, do que a gente vai tratar hoje? A gente vai falar de a mulher como esposa, como mãe, como mestra do bem e algumas outras coisas. Muito bem. O texto bíblico fala, o texto bíblico mostra que a mulher também é imagem de Deus. Isso é meio óbvio, mas tem que ser falado, tá? Porque como na língua portuguesa, quando a gente fala em homens, está incluído todo mundo, como a gente vai falar aqui para mulheres, a gente tem que mostrar que, óbvio, a mulher também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Veja o texto bíblico. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Então, o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Mas, pastor, homem e mulher são tão diferentes, fisicamente, óbvio, mas emocionalmente, muito diferente. A forma de pensar da mulher é diferente da forma do homem pensar. Quem é casado sabe disso. A forma da mulher se comunicar é diferente da forma do homem se comunicar. Geralmente, o homem ele fala uma coisa e não tem nada nas entrelinhas. Geralmente a mulher fala nas entrelinhas, tá? E aí é que às vezes dá tanto problema, né? Porque quando o homem fala eu estou bem, ele está bem. Agora, quando a mulher fala eu estou bem, o homem tem que ler nas entrelinhas. Qual é a entonação desse estou bem, né? Pode significar exatamente o contrário. Exatamente. Não é? Então, homens e mulheres têm comunicações diferentes, tá? São muito diferentes. A questão emocional, a mulher tem um universo emocional muito diferente do homem. É claro, Deus fez a mulher como fonte da vida. Deus coloca uma vida para nascer de dentro da mulher. Claro que a mulher Deus fez com mais sensibilidade, com mais afeto, com mais carinho, com mais misericórdia, mais acolhedora. É claro que a mulher é diferente do homem, emocionalmente falando. Então, a questão continua. Como é, pastor, que sendo tão diferentes, os dois refletem a imagem de Deus? É claro que refletem. Vamos para o homem. O homem, ele é mais duro, ele é mais insensível, não é? A mulher pega algumas coisas com muita sensibilidade, o homem parou antes, ele não chega lá.
O homem é mais duro, é mais insensível, o homem é mais corajoso, né? Num desastre, basta ver cenas que a gente vê de desastres acontecendo, mulheres e crianças rapidamente saem correndo. Alguns homens se levantam e vão encarar o perigo. Deus nos fez assim, né? Embora a nossa sociedade tenha gerado homens com pouca coragem, né? Mas ainda é o nosso ímpeto masculino, quando mulheres e crianças estão correndo, nós enfrentarmos o perigo. Deus colocou isso em nós, homens. Então, o homem tem mais ousadia, tem mais valentia, tem mais força física. O nosso mundo quer dizer que a mulher tem a mesma força que o homem. Não tem, o homem é mais forte. O homem tem uma série de características que apontam para o homem perfeito que foi Jesus Cristo, que aponta para Jeová, Senhor dos Exércitos. Tudo isso que nós temos, e é muito interessante, quem tem filhos, homens, percebem isso desde muito cedo, né? Aliás, indicação de um livro, Criando Homens, do Douglas Wilson, tá? Quem tem filho homem, leia esse livro, Criando Homens, né? A Vivian não está aqui, meu cérebro adjunto. Futuros Homens. O André ajudou. Futuros Homens, do Douglas Wilson, né, André? Futuros Homens é um livro bom para quem tem filho, está criando. O Douglas Wilson fala, por exemplo, o seguinte: o garoto, muito pequenininho, ele começa a escalar os móveis, né? Escala a geladeira, escala o armário, a janela, sai escalando. E aí os pais se descabelam, né? Aqueles que têm cabelo. Mas o Douglas Wilson mostra que isso é próprio dos meninos, é o senso de coragem, de aventura, não deve ser reprimido, você deve cuidar para que ele não se machuque, né? Mas você não deve reprimir, você deve perceber que é o ímpeto masculino de coragem, né? De explorar, de não ter medo do que vem pela frente. Então, homens e mulheres são diferentes. As mulheres são mais ternas, mais sensíveis, pegam as coisas no ar, mais observadoras, mais amorosas, mais graciosas, mais gentis. Observe na área da saúde como isso se revela. Observe a quantidade de enfermeiras. Tem enfermeiros homens também, mas a maioria de enfermeiras, né? Nos asilos, nos orfanatos. Deus fez a mulher com uma carga de misericórdia muito maior, porque ela é fonte da vida, no fundo. E aí, quando a mulher mostra isso, ela está revelando Deus também. Deus é o Pai de todas as misericórdias. Deus é aquele que sonda os nossos corações e nos entende como ninguém. Deus é amor, Deus é graça. De forma que tanto homem como mulher expressam a imagem de Deus de formas diferentes. E é justamente no casamento, que é a união de homem e mulher, você tem uma expressão máxima da imagem de Deus, tá? Então a mulher é, sem dúvida nenhuma, como a Bíblia nos mostra, foi feita a imagem e a semelhança de Deus. Ela foi feita como auxiliadora, não é? Diz o texto: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, na sequência bíblica, Deus tem uma série de bom, né? Fez o primeiro dia e viu que era bom, segundo dia bom, no final da criação e viu Deus que era muito bom. O primeiro não bom que aparece é quando Deus diz para Adão dar nome aos animais. Deus traz os animais para que Adão dê o nome de cada um deles, e Adão percebe que todos têm macho e fêmea, e aí ele percebe que para ele não há uma igual. Adão é o único que não tem uma fêmea, e aí diz o texto que Deus fala, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja útil, que lhe seja idônea, né? Útil, adequada, oportuna, idônea. E assim que a mulher é criada para auxiliar, como auxílio. Deus dá missões a Adão, né? Deus dá o mandato, aquilo que nós chamamos de mandato social. Antes, porém, Deus dá um mandato cultural, que é desenvolver a cultura, cuidar do jardim e desenvolver a cultura. Então, Adão tem missões
e Eva chega como alguém que vai auxiliar. Submissão pode ser entendido que ela está embaixo da missão do homem. Deus deu uma missão ao homem e ela é a ajudadora. A submissão, então, ela é ratificada na queda. Depois da queda, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Então a submissão, ela já é criada no início, porque a mulher é colocada como ajudadora, e na queda é ratificada, e é de fato um desafio para as mulheres. Numa sociedade feminista é um desafio maior, porque as nossas irmãs estão sendo bombardeadas hoje desde a infância, que a mulher tem que ser independente, que a mulher não pode depender de homem nenhum. Você ouve entrevistas de mulheres de feministas mais radicais, dizendo que os homens deveriam ser exterminados do planeta, não precisamos de homem para nada. Vocês certamente já viram vídeos assim, né, de feministas radicais. E há um bombardeio tão grande dessas ideias que isso acaba influenciando as irmãs da igreja, que estão sendo bombardeadas. O que é uma ilusão, né? Há um autor que diz assim, que o feminismo, ele criou a estranha ideia de que a mulher não pode ser submissa ao seu marido, mas deve ser submissa ao seu chefe no trabalho, não é? Então é estranho, é uma distorção daquilo que Deus fez com tanta sabedoria. O texto bíblico diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, não é a todos os homens. Ontem nós tivemos uma palavra, o presbítero Eduardo lá no piquenique trouxe esse texto. Não é submissão a todos os homens, é submissão ao próprio marido, como ao Senhor, né? Pensando em Cristo, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então é um desafio, mas o que atenua o desafio é o fato de saber que é como ao Senhor. Você é submissa porque você é submissa como se fosse a Jesus Cristo. É como nós falamos, se você pensar na realidade do teu casamento, ou se você pensar apenas no teu cônjuge, é possível que você pense em acabar com o teu casamento. Agora, se você pensar em Cristo, é o que te segura para não acabar com o casamento. Em outras palavras, a tua fidelidade no casamento não é ao teu cônjuge, é a Cristo. É a Cristo. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Tem um vídeo muito interessante na internet, que são 3 pastores com muita experiência conversando sobre casamento. É o John Piper, Tim Keller, o John Piper, eu não sei se é o Carson, boa, é o Carson, o Tim Keller e o John Piper. E um deles fala que conheceu um senhor com 80 anos de idade, casado há 50, 60 anos, e ele perguntou: mas o senhor nunca pensou em divórcio? Aí ele falou: divórcio? Divórcio? Nunca, nunca. Assassinato sim, divórcio nunca. Divórcio nunca. Então, por quê? Porque é a ideia de que se você é fiel para o teu marido ou para a tua esposa, se eles errarem, você já começa a repensar. E todo mundo erra, né, gente? Todos nós erramos. Agora, se você está pensando numa promessa que fez para Deus, aí é diferente. Deus não vai errar nunca. E no casamento, nós chamamos quem como testemunha? Nós chamamos Deus como testemunha. Tá? Então, é muito diferente do que o mundo crê sobre casamento. O conceito de casamento do mundo é descartável, né? Tem artistas aí no 7º, 8º casamento. É descartável. Casa, se não der certo, separa. O conceito para crentes é que o casamento é algo muito mais sério, né? Pode dar errado, de fato, né? Pode dar errado quando um dos cônjuges abandona, ou quando um dos cônjuges comete adultério, aí a aliança é quebrada, aí fica muito difícil mesmo, fica muito difícil. A gente tenta remediar, mas se a outra parte
insistir no pecado, fica difícil. Mas casamento é coisa séria, né? Não foi feito para desmanchar. E é um desafio para a mulher, ela ser submissa, porque nós somos pecadores, gente. Assim como é um desafio para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, amar a mulher sacrificialmente, como nós vimos no domingo passado, é um desafio para os homens isso, é um desafio também para as mulheres a submissão, tá? É um desafio, porque nós somos pecadores, mas o homem tem que percorrer este caminho de amar a esposa como Cristo amou a igreja, pensando sempre na esposa, e a mulher tem que se esforçar também em respeitar o marido, em ser submissa ao seu marido. É um grande desafio, mas a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. É possível nós obedecermos a estes mandamentos. Deixa-me só ver se eu vou... Sim, deixa eu voltar só aqui para completar esse pensamento. O final do texto de Efésios 5... abra lá comigo, em Efésios 5. Deixa eu só completar aqui um item deste pensamento. Efésios 5, versículo 33. Efésios 5, 33. É como Paulo fecha esse assunto, e veja como ele fecha, sintetizando, como que resumindo o ponto. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O que é dito em todo o texto para o marido é: ame essa mulher, ame a esposa. Para a mulher, Paulo não diz ame o seu marido. Por quê? Porque é normal, a mulher ama. A mulher é fonte de amor e de graça e de misericórdia. Como o marido é mais insensível, tem que mandar o marido. Você, marido, ame, tá? Não é natural para o marido, Deus tem que mandar. Marido, lembra, ama essa mulher, ame, ame, ame. Agora, qual é a ordem para a mulher? Para a mulher não precisa mandar amar, porque é natural. A ordem para a mulher é respeite, veja aí, submissão, né? A mulher e a esposa respeite ao marido, porque é o grande desafio, a mulher respeitar o marido. Não é à toa que no casamento, o pai é quem traz a noiva e entrega na mão do noivo. Porque a partir de agora, tudo que aquele pai fez pela filha, cuidando, sustentando, amparando, protegendo, quem vai fazer? É o noivo. Ele está passando o comando. É como se o pai falasse: até agora eu cuidei dessa menina, agora é com você, faça a mesma coisa. Não é raro, no começo de alguns casamentos, a esposa chamar o marido de pai ou de mãe. Não é raro isso acontecer, tá? Se o marido está fazendo bem o seu papel de cuidado, ele vai se assemelhar a um pai. Ele vai se assemelhar até a uma mãe, né? Dependendo da relação. Então, e aí onde é que eu quero chegar? O respeito e a submissão que essa menina sempre teve com o seu pai, deve ser transferido para quem? Para o marido. Ah, não, pastor, aí já é demais. Não, não é demais, é o que o texto está falando. Porque esse marido tem que te amar sacrificialmente, como o teu pai te fez, né? Se você teve um bom referencial de pai que sacrificava-se, que trabalhava, que te protegia, que te amava, o que o teu pai fez por você, minha irmã, é agora o que esse homem vai tentar fazer. Então você deve respeito e carinho a ele, assim como você tinha para com o seu pai, tá? Esse é o ponto. E observe o seguinte: para o marido o desafio é amar, para a esposa o desafio é respeitar. Em outras palavras, o homem, ele não liga se ele não se sentir tão amado pela esposa. Ele nem percebe. Alguns homens nem vão perceber, tá? Alguns nem vão perceber, de tão insensíveis que são. Agora, para a mulher, é mortal quando a mulher acha que não está sendo mais amada. É mortal, é mortal. É por isso que o texto diz: maridos, amai vossas esposas. Agora, o que é mortal para o homem é não ser respeitado. O homem não liga tanto de não
ter manifestações de amor do seu lado. O homem é mais insensível mesmo. Agora, quando o homem é desrespeitado, isso para nós é mortal. É por isso que o texto diz: e a esposa respeite o seu marido. Você tem uma função, esposa, respeita o teu marido. É por isso que esposa não pode corrigir em público, esposa não pode chamar a atenção do marido em público, e no privado, com respeito, deve chamar, deve dar um toque, deve ajudar, né? Mas com respeito, porque quando o homem é desrespeitado, é o equivalente ao que sente a mulher quando ela não é amada, é o equivalente. Então veja como o resumo aqui é sábio: o marido ame a esposa, a mulher respeite o marido. Quando isso acontece, o casamento segue. Agora, num casamento em que o marido não está amando a esposa e a esposa não está respeitando o marido, você imagina como é que está esse casamento. Você imagina, não vai sobreviver, tá? Então veja a sabedoria que nós temos na palavra. Marido, ame essa mulher, ame. Esposa, respeite esse homem, respeite. Segure as palavras, vá para o quarto, acalme-se, mas respeite esse homem, porque é o que o marido espera é respeito. É muito terrível para um homem ser desrespeitado, tá? E o marido ama a esposa. É um bom resumo que nós temos aqui. A questão do testemunho, aqui eu cito 1 Pedro 3, de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então Pedro está falando aqui para irmãs que se converteram e os maridos não se converteram. É um grande desafio. Nós temos algumas irmãs que enfrentam esse desafio. E qual é a orientação da palavra? Mulheres, sejam submissas, mesmo que o marido não seja crente. Por quê? Porque você está pensando nele, você está pensando em Cristo. Quando você é submissa a um marido não crente, você não está pensando no marido, você está pensando em Cristo. Você está sendo fiel a Cristo. Se ele ainda não obedece à palavra, para que ele seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E isso acontece, nós temos casos na igreja de mulheres que foram ganhas, de maridos que foram ganhos por conta de um testemunho forte da esposa, tá? O texto continua: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Em outras palavras, que a beleza sua não seja amparada em roupas, em joias, em cabelo, mas que seja uma beleza interna, né? Uma beleza que nasce de dentro. E, gente, nos nossos dias, quantas mulheres que são cheias de adereços e de coisas exteriores e que abre a boca e não tem nada, tem um vazio, um vácuo. O que a Bíblia nos leva aqui a proceder é que a mulher, ela pode se enfeitar, se cuidar, não tem problema, desde que isso não seja um ídolo, né? Uma vaidade exacerbada. Mas o ponto da mulher é que ela vai buscar beleza interior. Onde? Na palavra. Para que quando ela abra a boca, saia sabedoria para as amigas ao redor, para os filhos dentro de casa, saia sabedoria, a beleza interior de um coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, uma esposa com um espírito manso e tranquilo, qual é o contrário? Uma esposa com um espírito armado e desesperado. Então, não seja uma mulher com espírito armado e desesperado, seja uma mulher com espírito manso e tranquilo, que seja um refúgio para o teu marido e para os teus filhos. Eles vêm com milhares de problemas e encontram refúgio num espírito manso e tranquilo, que nos lembra quem? O próprio Cristo, Tá? Então, esse
é um desafio, é um objetivo, eu diria, a ser perseguido pelas mulheres, buscar ter um espírito manso e tranquilo. Ah, pastor, é muito difícil, o meu espírito é selvagem, não tem nenhuma tranquilidade aqui. Irmãs, Deus nos muda, viu? Deus nos transforma, Deus nos transforma. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Deus nos transforma. Eu não queria ficar falando de mim, mas eu fui alvo de uma grande transformação de Deus, grande transformação. Eu, na minha adolescência, eu simplesmente não me submetia a estudos. Eu reprovei 5ª, 6ª e 7ª série. Eu matava a aula, eu mentia, falsifiquei a assinatura da minha mãe quando eu era criança. Eu fiz coisas, irmãos, que assim, não havia muita esperança para mim não. Mas Deus transformou, Deus transformou, Deus transformou. E haveria muitas outras coisas para falar que é melhor não, né? É melhor não, mas creia, Deus nos transforma, Deus nos tira de uma vida que está indo para caminhos muito estranhos e nos coloca nos caminhos de Deus e nos transforma, nos muda totalmente. Eu sei que não parece, né? Mas eu passei por uma transformação na adolescência, assim, gigantesca, gigantesca. Deus nos transforma. Então, irmãs, se você tem um espírito selvagem, rebelde, creia que você pode ter um espírito manso e tranquilo, porque Deus nos transforma. Não tenha dúvida quanto a isso. Se submeta que Deus transforma. Ele é poderoso, Ele faz isso. A gente percebe, né? Tantas pessoas da igreja, eu vejo transformação, quanto mais estão firmes com Deus. Um espírito manso e tranquilo. Foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então eu destaquei aqui também mulheres que esperavam em Deus, mulheres que esperavam em Deus. Pastor, meu marido, ele é alcoólatra. Pastor, meu marido não liga mais para mim, insensível. Pastor, meu marido está encostado, não quer trabalhar, não quer crescer na vida. Mulheres que esperavam em Deus. Espere em Deus, joelho no chão, joelho no chão. Não espere que o teu marido vai ser transformado por iniciativa dele. Não vai, não vai. Espere em Deus. Mulheres que esperavam em Deus. Espere em Deus, não espere nos homens, espere em Deus. Estando submissas, aqui no final, praticando bem e não temendo perturbação alguma, que tem a ver com o espírito manso e tranquilo, mas é uma mulher que ela espera tanto em Deus que ela não teme perturbação alguma. O que significa isso? Ela confia em Deus. Então o mundo está caindo, mas ela confia em Deus. Ela não é uma mulher temerosa, sabe, que qualquer coisa está com medo. Aqueles que confiam em Deus, eles têm confiança em Deus, eles não ficam temendo, cada notícia é assustadora na sua vida. Não, você confia em Deus. Estourou a guerra, Deus é soberano, Deus vai nos guardar. Estourou a pandemia, vamos confiar em Deus, Deus está conosco. Uma mulher que espera em Deus, que não fica temendo más notícias, porque ela está bem confiante em Deus. É isso que Deus quer para as mulheres. Mulher como esposa, mulher como mãe. É claro, irmãos, que Deus não deu a maternidade a todas as mulheres. A algumas mulheres Deus deu um outro caminho, né, de consagração a Deus, mas para algumas mulheres Ele deu a questão da maternidade. A Bíblia fala, eu coloco aqui, sua missão a preserva. A Bíblia fala, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, aquelas a quem Deus deu a maternidade, elas têm uma missão de mãe. Nesta missão, ela auxilia na educação dos filhos. Por que ela auxilia na educação dos filhos? Porque Deus diz aos homens
para eles criarem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando Paulo fala aos Efésios, em Efésios capítulo 6, e vós pais, não é pais incluindo mães, ali é uma palavra grega para dizer homens, pais, homens, você como pai homem, criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a tarefa de criar os filhos está na cabeça, está na responsabilidade do homem. Mas pastor, eu trabalho 8, 10, 12 horas fora de casa. A mulher vai auxiliar. A mulher vai auxiliar. Percebe? E é claro que a mulher dá um auxílio gigantesco. Mas é bom que isso fique claro para que o homem ache que não é função dele. Não, isso é função de mulher. Criar filho é coisa de mulher. Não, não. Para Deus é coisa do homem. Se você não tem condições, se a tua mulher passa mais tempo com eles, é uma função delegada, mas Deus vai cobrar de você. Veja como isso muda tudo. Alguns pais que simplesmente delegam, cria aí esses filhos, vou ficar aqui na televisão. Aí na hora da disciplina, é a mulher que tem que disciplinar, tudo nas costas da mulher. Está errado, totalmente errado. É o homem quem tem que assumir o compromisso de criar os filhos, contando com a preciosa ajuda da sua esposa, mas é um trabalho conjunto, tá? A Bíblia fala sobre isso. Então, ela auxilia na educação dos filhos. Deus vai cobrar do pai. E veja aqui um texto de 2 Timóteo. Pela recordação que guarde de tua fé, Paulo falando a Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. E na sequência, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pelo texto, Timóteo veio à fé por causa da sua mãe e da sua avó. O pai de Timóteo não é citado, tudo indica não era crente. Tá? Tudo indica a avó e a mãe, Lóide e Eunice, foi que encaminharam, tudo indica não, o texto está falando, né? Foram as que encaminharam ele às sagradas letras na infância. Então, o papel da mulher neste auxílio da educação é primordial, gente, primordial. A mulher gasta tempo com as crianças, ensinando as coisas corretas, ensinando a palavra de Deus. Isso é um investimento que tem que ser feito, e o tempo passa rápido, né? As crianças crescem rápido, então não perca este privilégio. Tem um autor, um pastor que eu gosto muito, é um teólogo norte-americano chamado Graham Machen, que ele foi um dos gigantes aí de conhecimento bíblico teológico, e ele diz num texto que o que ele conhece sobre Bíblia, sobre teologia, ele diz que não se deve à escola dominical, a seminário, mas se deve às tardes de domingo aos pés da sua mãe, a mãe ensinando a Bíblia para ele. Veja que imagem bonita, né? Uma mãe sentada ensinando a Bíblia para as suas crianças. Tá? E de fato, crianças que são ensinadas assim, né, por uma mãe piedosa, textos bíblicos, as lições da Bíblia, o que fazer, o que não fazer, são crianças que crescem fortes, tá? Crianças que crescem nos caminhos do Senhor. A mulher não pode abrir mão deste privilégio. Pastor, e quando, como diz a expressão, os filhos saem do ninho, né? O ninho está vazio, quando os filhos adquirem aí a sua vida e agora não há mais crianças nem adolescentes dentro de casa, terminou minha missão? Para Deus não. Mulher como mestra do bem. Veja, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu... Veja, algumas já pensaram, não pastor, eu não sou idosa, eu tenho 60, mas eu ainda sou bem jovem, né? Olha, é relativo, né? Numa época em que se vivia 50 anos, com 40 você já era idoso, tá? É interessante, lá no nosso seminário nós recebemos alguns irmãos que vêm de países do continente africano, Angola, Guiné-Bissau, e alguns desses países, como é que fala quando a taxa de...
Expectativa de vida, obrigado. A expectativa de vida é bem mais baixa do que no Brasil. Aí o que acontece? Você olha para vou chamar de homens, de 20 anos de idade e são perfeitos homens aos 20 anos de idade. Por quê? Porque se a expectativa de vida é 50, isso faz com que eles amadureçam mais rápido. Traga para o Brasil. Pense em uns homens de 50 anos de idade agindo como garotos, né? Por quê? Porque a expectativa é de 80, 90. Então, perceba que esses termos aqui são bastante relativos. A expectativa de vida no Novo Testamento não era alta, tá? Então, irmãs, você está incluída, tá? Passou dos 30, inclua-se, ok? Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então veja, se você já teve a experiência de criar os filhos e eles saíram de casa, agora você se torna uma professora para ensinar as jovenzinhas que estão começando, que vão se casar, que vão ter os primeiros filhos. Tá? Mestras do bem, a missão não termina nunca. Você que tem essa experiência pode ser uma bênção na vida das irmãs mais novas que estão começando este caminho. A mulher como mestra do bem, que sejam mestras do bem, aquelas que ensinam a fazer o bem. O que é o bem? Jovens recém-casadas a amarem o marido. Você já passou pelas lutas todas, você sabe qual é o caminho. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Talvez você já deu muita cabeçada desrespeitando o marido. E agora você sabe ensinar para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Para que essas jovens recém-casadas estejam no caminho correto e a palavra de Deus não seja mal falada. E aqui nós vamos concluir. Então, o homem é chamado para ser cabeça, protetor e provedor. A mulher é chamada para ser esposa, mãe e mestra do bem. Quando cada um cumpre o seu papel em amor e obediência a Deus, o casamento é abençoado por Deus, que Ele nos dê essa bênção. Eu quase trouxe um vídeo para rodar aqui, a Vivian colocou no grupo da igreja, não sei quantos de vocês tiveram a chance de assistir. É de uma mulher, uma irmã em Cristo, e na verdade é a professora do meu Daniel. Tá? E qual é a história de vida dela? Filha de pastor, teve uma formação muito boa, fez direito internacional e formou-se advogada, e aí ela começou a trabalhar num grande escritório de direito aqui em São Paulo. Um escritório com filiais nos Estados Unidos. E aí ela tinha fluência em inglês, ela foi trabalhar nos Estados Unidos. E assim que ela chegou lá, pouco tempo depois, o diretor ali da filial faleceu e o pessoal do Brasil confiava nela. Aí ela rapidamente foi colocada como diretora ali. Então, assim, uma ascensão profissional gigantesca. Crente, filha de pastor, mas ela foi para esse caminho de ascensão social e carreira e esquecendo as outras coisas. O marido ficou em segundo plano, os filhos nasceram e com 3 meses de nascimento ela já tinha voltado para o trabalho, e aí ela conta no vídeo que o marido mandava vídeos dos bebês engatinhando, dando os primeiros passos, e ela lá nos Estados Unidos, sem acompanhar o crescimento dos filhos. E o marido mandando vídeos e ela assistindo de lá. Quer dizer, a vida dela passando e ela focada na carreira, achando que a carreira era o máximo, que era o máximo. Chegou ao ponto dela se separar do marido, porque ela ficou tão mundana, tão secularizada, que ela achou que o marido não prestava e se separou do marido. O marido, um homem crente, alugou um apartamento do lado da casa para
cuidar dos filhos enquanto ela estava em viagem. Ela, muito rica, ela contratou uma equipe, né? Tinha babá, tinha cozinheiro, tinha tudo. Mas o marido alugou um apartamento do lado para passar o dia com as crianças, levar as crianças na escola, trazer, para não se desligar. E o marido paciente, paciente. Meses se passaram, depois vocês podem assistir o vídeo, mas passaram-se uns meses, e a irmã do marido teve um câncer na boca, um negócio assim terrível, ela ia morrer. E aí essa irmã doente mandou uma mensagem para ela e para ele, dizendo: eu queria conversar com vocês, eu queria conversar com vocês. E ela não queria ir para essa conversa de jeito nenhum, ela já estava se desligando, já estava separada, ainda não era divórcio, me parece, mas estava separada. E ela não queria, mas ela pensou: puxa, ela está com câncer, vai morrer, eu vou atender o pedido, foi. E aí, na conversa, essa irmã abriu em Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. E ela já não estava mais podendo falar, mas ela apontou para o marido ler: e não vos conformeis com este século, pois foi apenas esta frase que quando como chama, Davi, a professora? A Lilian ouviu, a impactou, ela caiu em si. Ela pensou: meu Deus, exatamente o que eu fiz. Eu me conformei com este século. Eu busquei carreira, dinheiro, eu tomei a forma desse século. E assim, irmãos, como é que uma frase dá um baque numa pessoa? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo a quebrou naquele momento, a dobrou, e ela percebeu: eu estou totalmente errada, totalmente errada. Resultado: ela voltou para o casamento, ela saiu do emprego, né? Ela pensou: eu fiz tudo errado, perdi meus filhos, a infância dos meus filhos, fiz tudo errado. Mas a palavra a confrontou e ela decidiu arrumar tudo. Então ela saiu do emprego, voltou para o casamento, e aí ela, tão ativa, ela pensou: puxa, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar emprego lá na escola onde ela estudou. E aí ela foi para lá, e ela não precisava de dinheiro a princípio, né? Mas ela precisava ocupar-se com as coisas de Deus, e ela se ofereceu lá como voluntária, como professora voluntária, para não ganhar nada, mas também para estar perto dos filhos, porque era a escola onde os filhos estudavam. Ela tentou recompensar o tempo que ela havia perdido, né? E aí, irmãos, só bênçãos, né? Deus foi reconstruindo a vida dela, reconstruindo, e voltou a ser uma serva de Deus, né? Hoje ela é professora do nosso Daniel, lá na escola, voltou a ser uma serva de Deus, e tem sido usada por Deus, e o testemunho é impactante, né? Então, minhas irmãs, não sonhem com uma carreira de sucesso, não sonhem com muito dinheiro. Essas coisas são fugazes, são passageiras. Aquilo que fica é aquilo que tem valor eterno. Busque isso, né? Busque isso. Os caminhos do Senhor são outros. Busque servir a Deus, voltar-se a Deus. Aí a sua vida está no prumo correto. Esse mundo tem muitas distrações, né? Muitos atrativos, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. O caminho do Senhor é o caminho verdadeiro, é o caminho precioso. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, esta é a hora. Está chegando o microfone. É tão difícil no dia de hoje, né, para as mulheres. A gente vê que tem tanta mãe solo, né? Mãe solo é a mãe sozinha que cuida dos filhos, né? Sim. Então, assim, nossa, seria ótimo se todas as mães, se todas as mulheres pensassem assim, primeiro no Senhor, né? Mas, não sei, hoje em dia está muito difícil, né? Então, é um problema, são duas coisas, né? De um lado, você tem homens que, por não seguirem a palavra de Deus,
Eles simplesmente abriram mão das responsabilidades, né? Eles casam para ter casa, comida e roupa lavada e não assumem o papel de maridos, né? Acham que é uma festa. Então, começa aí o problema. E por outro lado, há mulheres que estão dando ouvido ao feminismo, né? Você não precisa de homem, você pode ser independente e tal. Então, é o caminho fora da palavra de Deus. O caminho da palavra de Deus é: homens, ame a sua esposa com amor sacrificial. Mulher, seja submissa a esse marido. Aí a coisa funciona, né? Sim, a dona Renilda aqui. Ô pastor, será que não tem como fazer uma reunião com casais, mesmo não sendo crente nem nada, porque hoje em dia tá difícil, viu? Sim, sim. A gente vê muitos casais assim se desfazendo, e uma aula dessa seria bem bom. Com certeza. Com certeza. Né? Nós tentamos no começo do ano passado reativar a reunião de casais. Sim. O tempo das pessoas hoje é muito exíguo, né? A gente não conseguiu ajustar, houve pouco interesse. Agora, veja, nada impede que um estudo como esse, esses 2 estudos que estão em vídeo, assim, estrategicamente, os irmãos mandem para casais que estão precisando ouvir, manda para uma esposa, manda para um marido, porque hoje nós temos essa facilidade. Eu percebo que hoje, especialmente aqui em São Paulo capital, é difícil reunir as pessoas, está cada vez mais difícil, Agora, a gente pode usar a estratégia dos vídeos, né? Os vídeos chegam na pessoa, a pessoa quando tiver um tempo ela assiste, tá? Então isso pode ser de ajuda. E se a pessoa se abrir para aprender, livros, um monte de livros que ajudam nesse sentido. Conteúdo e material nós temos, né, para passar. Então isso é possível ajudar bastante gente, tá? Sim, Dai. Pastor, eu sempre trabalhei fora, né? E às vezes eu sempre me policio pensando, né? Pastor, eu trabalho fora porque eu amo mais o dinheiro, a carreira e tal, ou porque realmente eu gosto, porque às vezes tem uma questão de você querer ser ativo, enfim. E eu sinto muito que Deus tem um propósito mesmo para eu trabalhar fora, porque eu trabalho com muita mulher e muito homossexual. E sempre que Deus me dá a oportunidade, eu estou ali falando de Deus, e a gente está sempre ouvindo questões de casamento e tal. E eu lembro que uma vez, numa pregação, o senhor falou, isso me tocou muito, né? Que assim, que a mulher ela acaba se revoltando contra o marido quando ela não entende que o marido está tomando decisões boas, que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, ela não sente confiança no papel que o homem está exercendo. E eu tenho falado muito isso no trabalho. Eu falo assim, não é fácil a gente ser submissa, mas a gente tem que entender o significado de submissão primeiro também. E assim, as nossas escolhas hoje são reflexos do que a gente colhe, é a consequência. Então, às vezes a gente vai lá, se precipita, né? Casa com uma pessoa que não teme a Deus, que já não gosta de trabalhar no namoro, que já não gosta de te respeitar, já te xingava no namoro, né? E aí você põe na conta de Deus depois quando casa. Né? Verdade. Então eu falo muito isso. Na minha outra igreja eu cheguei a trabalhar com moças, né? Que eu posso falar com moças, mas que você que já casou. E eu pegava muito no pé das meninas. Eu falava assim, cuidado, porque assim Deus está dando a chance de vocês hoje de orar, de pedir a Deus por um homem de Deus. Depois não coloque na conta de Deus quando seu casamento fracassar. Né? E depois vai ser difícil você ser submissa a um homem que é irresponsável, ao homem que não quer ser homem. Hoje eu trabalho, por exemplo, com caras da minha idade. Eu tô com 3.9. Vocês podem falar, nossa, não parece. Era esse o momento. Então assim, homens da minha idade que falam para mim, eu sou muito novo, eu não quero casar. Não, sou muito jovem. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu, né? A sociedade não quer amadurecer, os homens não querem amadurecer. Por sua vez, as mulheres estão tomando a rédea, tomando papéis que não deveriam ser delas. E por isso que elas olham também com certo, sei lá, parece que desdém ou parece até terror de homem. Porque a gente está vendo realmente que é uma sociedade que
não evolui, não amadurece. Sim, sim. E assim, Dai, lá no caso de vocês específico, a configuração lá da tua família é interessante, né? Porque o David trabalha em casa e você tem uma certa flexibilidade. E aí o Arthur é cuidado pelo pai diretamente, né? Se vocês dois trabalhassem fora e tivessem que deixar o Arthur num local, o teu pastor já teria te dito, Dai, sai desse trabalho, fica com o teu filho. Mas lá funciona porque o David está direto com ele, né? Então, há configurações que dá para fazer assim. Porque esse é o ponto. Pastor, mulher pode trabalhar? Ora, depende. Se o teu trabalho for numa empresa, eu estou pensando em mulheres com crianças pequenas, tá? Se o teu trabalho for numa empresa que você tenha que bater o cartão, não tem flexibilidade nenhuma, e ter que colocar um bebê numa creche, é recomendável que você repense. Agora, trabalhado isso até no meu emprego, porque eles falam assim, qual que é a sua projeção de carreira? Porque agora tem uma missão lá que mulheres têm de ser encarreiradas. De boca, né? Porque, enfim. E não, porque você tem de crescer, você tem de pensar em crescer, você tem de pensar em crescer. E aí eu falo muito, só que eu falo sempre brincando, eu falo assim, mas eu não quero ser mais que meu marido. Né? Eu, pelo contrário, quero que meu marido cresça e eu quero ficar em casa, de dó que eu falo. Mas assim, eu não quero ser mais que meu marido. Eu falei, eu não tenho a ambição de não ter hora de entrar e não ter hora de sair. Eu gosto de ter meu controle, porque para mim hoje minha prioridade é a minha família. Isso. Então, é isso que a gente diz para as mulheres. É possível que você tenha uma ocupação desde que você não deixe de lado a tua casa e os teus filhos, uma flexibilidade. Às vezes a mulher trabalha com algum tipo de trabalho que dá flexibilidade para não abandonar essa função primeira, que é cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? Quando a mulher prioriza a carreira, aí há uma destruição, como eu dei o relato aqui, né, da professora lá do Daniel. Ela optou pela carreira e aí a coisa destruiu-se. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, tocou no coração dela para que ela voltasse, tá? Então, esse é o princípio que tem que ficar na nossa mente. Muito bem, vamos encerrar então com uma oração. Pai Santo, te louvamos porque Tua palavra nos orienta totalmente quanto aos papéis de homem, de mulher. Te louvamos porque o Senhor nos fez diferente entre nós, mas nós refletimos a imagem do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Fomos feitos à Tua imagem e semelhança, e Cristo é aquele que restaura esta imagem de modo perfeito em nós quando nós obedecemos a Tua palavra. Pedimos que seja assim, que nós, homens, assumamos o papel de cabeça da família, de protetor, de provedor, ó Pai Santo, na educação dos filhos. Ajuda, Pai, para que nós amemos as nossas esposas com amor sacrificial. E abençoa as nossas irmãs nesse desafio de buscar um espírito manso e tranquilo, de não temer perturbação alguma e de serem submissas, respeitosas, ó Pai, para que elas estejam no centro da Tua vontade. Abençoa os casamentos que passam por dificuldades exatamente por conta desta confusão de papéis. Dá sabedoria, humildade, perdão aos Teus filhos, para que estas dificuldades sejam todas superadas com a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoa-nos no dia de hoje, que é um dia do Senhor, para que façamos as coisas do Senhor, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.